Olá, administrador, administradora, com mais uma edição do podcast Administrador em Ação, promovido pelo Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul, sempre trazendo assuntos e temas de interesse dos administradores e de outras categorias de formação. Hoje, o nosso entrevistado é graduado em Administração de Empresas e mestre em Estratégia Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica. Possui diversas especializações, incluindo gestão de marketing na Fundação Getúlio Vargas, gestão de empresas familiares pela HSM e psicologia positiva e neurociência também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A nossa entrevistada pertence à terceira geração do Grupo Ouro Prata, onde ela é diretora do grupo, uma empresa de origem gaúcha, com mais de 80 anos de atuação, de história, e o grupo atua hoje nos setores de transporte rodoviário, hidroviário de passageiros e transporte de encomendas, atendendo todo o Brasil. Além de sua atuação empresarial, a nossa entrevistada compartilha sua experiência através de palestras, de mentoria e apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional de outras pessoas. Então hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com a Luana Fleck. Bem-vinda, Luana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do sindicato. Muito e é um prazer estar contigo aqui. Muito bom estar aqui também falando sobre vários temas que nós vamos trocar experiências, trocar histórias aqui sobre gestão, toda essa jornada na administração que eu tenho para contar e contribuir, e também os aspectos da liderança feminina. Eu trabalho num setor de transportes, que ele é predominantemente masculino, então tem várias coisas para a gente contar aqui. Acho que eu estou curioso para saber aí, A gente já conversou um pouco. Luana, conta um pouquinho a tua trajetória de estudantil, A partir do momento que tu terminou lá o ensino do segundo grau e teve que enfrentar a faculdade, o que te levou e por que tu foi para a administração? Bom, começando há quase 30 anos, não vamos falar aqui a idade, mas uns 30 anos atrás, eu comecei na empresa da minha família. Para quem não conhece o Grupo Ouro Prata, ele atua hoje em 10 estados do Brasil. Nós somos uma empresa gaúcha, saímos aqui lá do interior do Rio Grande do Sul, numa pequena cidade de Criciúmal, e começamos a expandir, desbravar esse Brasil todo. Saímos do Rio Grande do Sul e fomos pela rota da imigração, que ocorreu ali para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, então fomos expandindo. Hoje nós estamos também no Pará e no estado do Maranhão. E a minha entrada na empresa foi ao natural. É uma empresa familiar. Desde pequenininha eu ia com meu pai nas atividades que tinham lá na empresa, acompanhava ele. Então esse meu amor pela administração de empresas começou bem ao natural, e quando eu já tinha ali meus 16 anos eu já sabia que queria fazer uma faculdade para poder estar contribuindo com a família toda na gestão do negócio. Então foi bem natural. Foi uma questão natural. Encara isso, e a família, no momento que tu avisou, estou indo para a administração, deu força? Sim, e a minha família, ela é também bem da gestão, empreendedora. Todo mundo, eu acho que é administrador. E é preciso, a gente ter bastante conhecimento técnico para que a gente possa estar dentro do negócio da família. Porque às vezes se pensa, não, tem um negócio da família, então tá com a vida ganha. Já é um negócio familiar, já tem um emprego garantido. Consolidado. É mais fácil, e só que não é assim, tá, gente? É um desafio muito grande, A gente tem, sim, os bônus, mas tem também todos os ônus. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. A gente responde, tanto pelas questões legais, criminais e tudo, e a gente precisa muito desse conhecimento técnico, que um curso de administração dá para que a gente possa estar embasado, porque a gente não herda só as coisas boas, claro. A gente herda também, se a empresa vai mal, a gente herda também as dívidas. E muitas pessoas perguntam, mas um familiar, uma empresa familiar, alguém que é da família, é melhor já entrar pronto, depois que já vivenciou o ambiente fora, já entrar pronto, ou ir já num cargo de gestão, ou ir participando de vários setores, saber como é o processo mesmo no dia a dia. Não existe receita de bolo.
Mas a minha opinião, né, pessoal, é que tu conhecer como que acontece o dia a dia, os processos, né? Entrar em contato com o funcionário, entrar em contato com o cliente, ver, né? Sentir, porque muitas coisas vão além do balanço, além do DRE, né? Do que a gente tem no fechamento de mês, digamos assim, ou dos indicadores. É preciso estar junto, sentindo. Então, a minha forma de pensar é que agrega demais a gente estar, né, passando por todos os setores. Que legal. E outra coisa é aprender a ser funcionário, né? A gente precisa, sim, aprender a ter chefe, aprender a ser mandado. Tá do outro lado do balcão, né? Exato. Que aí tem um aspecto também que é de maturidade, é o aspecto mental, né, de psicológico, que é tão importante quanto o aspecto técnico que a gente aprende, né, também na faculdade. Nessa batida que você está comentando, né, acho que uma pergunta que é inevitável não te fazer, né? O Brasil, a gente sabe que a maioria das empresas, talvez hoje 70%, 75% são de origem familiar. Muitas ainda na primeira geração, algumas já, como é o teu caso, você está na terceira geração, né? Como é que é trabalhar, né, numa empresa familiar? E aí eu vou te mandar duas perguntas em cima disso. Quer dizer, uma empresa tradicional no Rio Grande do Sul, uma marca fortíssima, né, o Grupo Ouro e Prata. Vocês atuam nacionalmente também, diferentes culturas. Para quem já viveu fora daqui, eu tive a possibilidade de morar no Rio, morei na Bahia, é completamente diferente, né? E a gente falava isso antes da entrevista. Então, como é que é tocar isso e como é que naquele momento, talvez, né, que tu entra como terceira geração, te colocar num papel de aprendizado, porque eu vejo hoje que muitas dos jovens que estão em formação, eles querem chegar no topo da pirâmide lá da empresa muito rápidos, né? Não tem muita paciência. E a gente sabe que trabalhar com família tem que ter, né, um pouco de paciência, entender, né? Como é que foi isso tudo, né? Como é que tu conseguiu administrar essa questão toda? No mundo da empresa familiar, a gente precisa separar o que eu chamo dos papéis, né? Botar o chapéu de familiar lá no almoço de domingo, quando está com a família, com a avó, tentar não misturar tanto os assuntos, né? Colocar o chapéu de gestora quando está dentro da empresa, né? E o chapéu de sócio, né? Num ambiente onde está se falando de patrimônio, da sociedade, do futuro. Não é fácil conciliar tudo isso. Acho que esse é um dos maiores desafios das empresas familiares, é como conciliar isso, separar esses assuntos, né? Hoje se trabalha muito através de conselhos, né? Tem o conselho de família, que é o ambiente onde as pessoas tratam todas as questões da família. Mas não no churrasco domingo. Não, no churrasco ou no churrasco domingo também. Aí não tem muita receita de bolo. Não. Às vezes, né, uma família italiana fala mais, briga mais, já se resolve. Mas às vezes uma família mais alemã já não dá para falar tanto, que um fica meio, né, assim, desconfiado e tal, mas é bom separar, sim, os assuntos, porque quando a gente não tem um ambiente para se falar, isso mistura muito e fica confuso. Às vezes, quando se está numa mesa de definir um investimento, começam, né, a vir assuntos lá da infância, às vezes, né, uma briga de irmão, uma disputa, e isso prejudica muito o negócio. A gente vê muito que as empresas familiares, na medida que vai ficando mais complexa essa relação familiar, né? Na primeira geração é o fundador, na segunda são os filhos, irmãos, na terceira já passa a ser primos, que não tem aquela relação tão forte. E aí fica mais complicado como a gente equilibrar todos esses né, conflitos, essas histórias que se tem. Mas esse ambiente do conselho de família é onde se tratam as regras de entrada do familiar, né? Regra de saída, que às vezes a gente não pensa, não, vai lá, entra, tá, e aí? Como é que, né, se não desempenhou, como é que essa pessoa vai sair do negócio? Quem que vai falar para essa pessoa? Né? E outras coisas, né, a integração da família também, o que a família deseja para o negócio, porque às vezes existem empresas que têm várias gerações dentro de uma sociedade. Uma geração que já está, digamos, com 60, 70 anos, quer mais aproveitar a vida, né? Viajar, usufruir. Uma geração que tem 20, 30 anos
normalmente quer reinvestir no negócio, quer crescer, né, quer que o negócio expanda e aquilo, né, demora para ter esse investimento de volta. Então, são um dos assuntos que são importantes a gente separar. Porque se a gente não conversa, né, não é, às vezes a gente pensa, não conversando, parece que não existe aquele problema, mas aquele problema existe, ele precisa ser tratado. Então, separar o fórum, né, de assuntos da família e outro fórum dos assuntos da empresa, para mim é o grande segredo para que a gente possa pensar com objetividade e resolver as questões, né, cada uma dentro da sua realidade ali. Tu diria que a Ouro Prata já venceu aquele risco da famosa frase popular, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Como é que tá, que é o problema da empresa familiar, né? Sim, tem essa frase e queremos nos livrar dessa estatística, né, que muitas empresas terminam na terceira geração, né, na quarta, são muito poucas empresas e é preciso começar desde cedo com esse trabalho, né, de envolver o herdeiro, né, no negócio. Ninguém ama o que não conhece. Então, muitas das empresas passam por problemas de sucessores que não têm interesse no negócio. Deixa eu te interromper, tu trouxe uma frase importante. Ninguém ama o que não conhece. Isso, então, nós temos que conhecer do negócio. Tem que conhecer do negócio. Se não envolve e não dá esse sentimento, né, esse envolvimento com o negócio, o herdeiro muitas vezes não vai se interessar. Vai se interessar em fazer outras coisas, ter o seu negócio próprio, mas ver aquilo da família como não sendo seu. E é importante ter esse amor também pelo negócio. Por mais que o herdeiro não queira estar dentro do negócio, ele precisa, sim, entender do negócio, ele precisa entender do setor, né? Por mais que ele não queira trabalhar, mesmo que ele queira vender as suas ações ou vender o negócio, ele precisa, no mínimo, né, entender para poder até negociar bem. Então, todo esse processo, né, dessa passagem entre gerações é algo que precisa ser tratado, né? As pessoas muitas vezes não param para conversar, né, nem sobre os valores, né, da família, e isso vai às vezes se perdendo. Às vezes a família se distancia do negócio, fica o executivo dentro do negócio, e aí fica com, né, a cara do executivo, mudam os valores, né? Então isso precisa ser sempre conversado, porque são coisas sutis, são coisas subjetivas, né? Não é ali um relatório, né, que tu vai ler no final do mês, vai te dar um resultado, se deu ou não deu positivo ou negativo, né? São coisas que vão além, né, disso, daí a gente fala em legado, né, fala da alma da empresa familiar, que é diferente, né? Uma empresa familiar, ela tem alma, tem toda uma responsabilidade com a comunidade, com a história que os antepassados, né, fizeram e trouxeram até hoje, e é uma responsabilidade muito grande manter e multiplicar. Sim, né? Porque tem que multiplicar o negócio, porque a família, ela cresce muito mais do que o negócio. É difícil um negócio crescer mais que a família, né? Uma primeira geração tem 2. Desses 2, né, tem 2 filhos, passa para 4, para 8, 16. É geométrico. O crescimento geométrico. E aí, se todo mundo depende ali do negócio, da família, ele não vai dar o retorno financeiro mesmo que, né, as pessoas normalmente esperam. Então, procurar ter a renda própria, né? Se não cabe toda a família trabalhar dentro do negócio, se ele não está se multiplicando, é importante fazer também esse planejamento financeiro da família. Legal. Me diz uma coisa, Luana, vocês, né, quando chegou esse momento lá que vocês identificaram a necessidade de fazer esse trabalho, né, para continuar perpetuando o negócio por mais 1, 2, enfim, quantas gerações for possível, foram buscar ajuda fora? Ou foi muito também da tua experiência dos bancos de universidade, talvez de outros profissionais e até mesmo parentes teus ali que
que tenham tido a oportunidade de fazer, porque provavelmente lá no início o teu avô não devia ter formação, né? Como a maioria do empresário. Não, até a quarta série. Como a maioria na época foi, porque realmente tinha um insight muito grande, né? E que também torna o desafio, né, fantástico. Mas vocês buscaram apoio, como é que tu organiza isso? Porque a gente conhece na história brigas de família que sentam para resolver tudo isso que tu falou e termina a reunião, não chega a lugar nenhum, né? Como é que funciona isso? Uma pessoa de fora é muito bem-vinda quando a família já tem algum tipo de conflito, já tem, né, um histórico de conflitos familiares, né, ou algo não resolvido. Uma pessoa de fora, ela está isenta. E num momento que as pessoas estão muito com sentimentos à flor da pele, né? Tá dentro de um conflito, é difícil pensar de forma bem racional. No nosso caso, sim, a gente teve sempre um apoio externo, né? Uma pessoa de confiança, né? As empresas, muitas famílias chamam um amigo da família, quem as pessoas... Até mesmo um conselheiro, né? Confiam muito, né? Um conselheiro. Com boa experiência também de mercado profissional. Existem muitos profissionais bem qualificados, né? Para tratar essas questões tanto emocionais da família e também questões, né, financeiras, porque muitos dos problemas às vezes a gente olha, né, muito a questão de gestão, governança, tudo, e deixa de lado todo esse trabalho familiar, que é a base, né, de tudo, a base de ter essa confiança entre os familiares, né, conversar bastante para ver qual o objetivo de curto, médio e longo prazo, para que todos tenham, né, o mesmo entendimento, o mesmo foco do rumo do negócio, para que até os administradores consigam fazer a gestão do dia a dia de forma, né, correta com o que os sócios querem. Luana, me diz uma coisa, tu atua como diretora e herdeira, né, já falei que uma das empresas muito bem conceituadas no Rio Grande do Sul e no Brasil, faturamento acima de 400 milhões por ano. Isso é muito mais que muito município no estado do Rio Grande do Sul. O que das cadeiras que tu passou, porque a gente sabe, a gente vai para a faculdade, são 4 anos, mas tem muita cadeira que não serve para nada, né? Para encher linguiça. Mas tem cadeiras que realmente tu vai chegar lá na frente e vai dizer, porra, valeu a pena aquela cadeira. E geralmente é o professor que cobra mais, é o mais chato, né? O que exige presença. O que tu traz de validação de tudo aquilo que passou, marketing, comunicação, distribuição, logística, recursos humanos, enfim, todas aquelas áreas que estão afetas à área da administração, o que foi fundamental que tu percebeu ali que foi boa essa cadeira? Às vezes quando a gente está passando pelo processo, a gente não entende direito e acha que aquele conhecimento ali, não vou usar, isso aqui não precisa, e aí depois tu vai, né, encaixar as peças, tu vai ver que aquilo foi fundamental para te poder subir, né, um segundo degrau. Todas as cadeiras que eu tive na faculdade, de pessoas que eu acompanho também, que estão na universidade, são extremamente importantes, né? A parte contábil, que não é, assim, as mais divertidas, digamos assim, né? A parte legal também, a gente precisa muito saber das nossas responsabilidades, do que um diretor estatutário, ele está assinando ali, né? É o seu nome, é o seu patrimônio, é muito importante saber de tudo isso. E tem também, além da parte técnica, tem a parte comportamental, que às vezes não é na teoria, né? Às vezes não é no livro, às vezes é na vivência que é preciso passar por algumas situações, mas trabalhar esse autoconhecimento. Que às vezes na faculdade a gente não tem isso tão forte, né, numa cadeira, até porque isso é um trabalho interno que a própria pessoa tem que fazer. E às vezes também fica, isso aí é bobagem, para que eu vou, né, aprender sei lá, a parar um pouco, né, respirar. O que eu vou falar agora? E quando a gente é jovem, a gente é muito ação e reação, né? Quando vê, faz uma coisa atrás da outra, não para pensar. E eu vejo que o autoconhecimento é extremamente importante, principalmente no momento em que tu és um líder,
que tu assume uma posição onde tu tem que inspirar as pessoas, né? Lá na administração bem antiga, a gente via que antes era a gestão do comando e controle. Né? Eu mando, tu obedece, eu te dou um salário, tu tá aqui pelo salário, tu vai fazer o que eu quero. Hoje não é assim, gente, não é assim, mudou muito. Né? Pode até dar o cargo, chega o herdeiro, vou te dar um cargo, amanhã tu vai ser diretor. Coloca o herdeiro como diretor, tem lá o cargo, beleza, tem o poder, mas o funcionário, ele não vai aceitar se aquele diretor, né, aquele herdeiro não for um bom líder, carismático, inspirar as pessoas, né? E é isso que dá resultado numa empresa. Então, somente ter a parte técnica, saber, né, direitinho tudo de contabilidade, RH, saber, né, o que está acontecendo de mais moderno no mundo, ter todos os BIs, toda, né, inteligência artificial, ok, ótimo. Mas essa outra parte da liderança com as pessoas é muito importante. O que faltou no curso? Que não teve os 4 anos de formação, provavelmente depois lá na frente tu foi buscar numa especialização, e que poderia ter tido e que teria talvez te encurtado alguns caminhos, te tirado algumas pedras do caminho, né? Eu vejo que a parte do autoconhecimento, né? A gente saber lidar com as emoções, né? Saber parar, ver o que está sentindo, né? Numa conversa que tu tem mesmo com um funcionário ou com alguém, o porquê que te deu aquele sentimento, né? Olha, eu saí daquela conversa ali, por que eu fiquei desse jeito? Por que me irritou? Por que eu não consegui falar o que eu preciso falar para aquela pessoa? Né? E isso que traz, né, uma conexão com as pessoas, saber lidar com os próprios sentimentos para tu poder tocar a outra pessoa, para tu poder inspirar para que aquele colaborador ele também esteja mais feliz no ambiente de trabalho, produza mais, porque a raiva, né, essa coisa ruim, ela é um efeito cascata, né? O chefe dá um xingão, digamos assim, né, no funcionário, o funcionário vai no cliente, o cliente já não volta e é um efeito... É um ciclo, né, que vai... É um ciclo. Pergunta agora, essa é boa para ti aqui. Ó. Tu como gestora e herdeira de uma empresa, que eu não vou dizer que é empresa, mas de um segmento masculino, né, o segmento de transporte, pelo menos até pouco tempo, era eminentemente dominado por homens, né? Como é que tu conseguiu equacionar, né? Como é que tu conseguiu entrar nisso? E vamos lá, não é só tu vencer essas barreiras de trabalhar numa empresa de perfil masculino e sendo herdeira. Tem 2 coisas que eu acho que são pesadas, 2 fardos pesados, né? Porque às vezes os funcionários mais antigos vão olhar o herdeiro com certa desconfiança, não ajuda. Mas além disso, tu é uma pessoa que está casada, 2 filhos adolescentes, e tu tem uma atividade também fora da empresa grande, aí tu faz palestra, tu agita, né? Como é que equilibra isso tudo? Com certeza a administração te ajudou a planejar essas coisas. Mas enfim, como é que foi vencer essa barreira? Tu me dizer que já tem até motorista de ônibus, né? Mulheres, que legal, que é um avanço, né? E como é que é isso? Não é fácil equilibrar, né, todos esses papéis, né? Tem muitas mulheres que estão assistindo aqui e tenho certeza que não é fácil para nenhuma mulher. A gente precisa de muita organização. Ter gestão do tempo. Gestão do tempo. Para mim, esse é algo assim que muda muito a qualidade de vida e a gente, se não para, começa a atropelar tudo, tá fazendo coisas que não são prioridades, né, que não fazem parte, né, da tua lista ali de valores e quando vê a gente se perde. E ter uma agenda organizada, e é todo dia, né, a gente diz que é que nem cortar a unha, né, a gente tem que estar sempre cortando a unha, a gente tem que estar sempre olhando para essa organização do tempo, senão ele toma conta. Então eu procuro, né, todos os dias já planejar, né, para o dia seguinte, no final do mês, já planejar o mês seguinte, né, e eu sempre fico me perguntando, isso realmente eu tenho que fazer ou eu posso delegar? Porque o delegar é difícil.
né? Na teoria é fácil, né? Vou delegar isso aqui, não é. Na prática, né? A gente quer fazer tudo ou acha que consegue fazer melhor que o outro e aí fica travando um monte de coisas e às vezes não dá espaço até para a gente poder crescer, né? Quando a gente não delega. Então, essa organização do tempo e a gente precisa colocar na agenda ali. E na academia é tão importante quanto uma reunião com um presidente de uma empresa. Então tá ali na minha agenda e é sagrado. Encontrar os amigos também, né? Sair com os filhos também, né? Porque quando a gente não tem uma família, né, uma base forte, né, estruturada, a gente acaba levando isso para todo o ambiente. E o ambiente de trabalho, né, a gente não é um robô. Desliga lá, né? E aí quando chega em casa liga. Não, a gente é uma pessoa só. Então, a gente está equilibrando todos esses papéis, é muito importante. E vem aí a NR1, né, que fala muito sobre saúde mental, né, essa preocupação que se tem hoje, que passa por isso. As empresas também estarem incentivando os seus colaboradores a estar trazendo esses momentos de parar um pouco, refletir, organizar seu tempo, senão não dá conta. O que tu avalia como foi as dificuldades que tu encontraste, assim, entre equacionar tudo isso, né, herdeira, ir para uma empresa, da família, no ambiente masculino, mas também em casa tem um esposo, tem filho, né, tem os amigos, enfim, toda a tua vida fora dali. Qual foi, assim, o que tu encontrou de maior dificuldade? Tu falou muito em planejamento, né, que é legal, eu acho que é um tema que está lá, nas escolas de administração, né? Tu falou planejar, eu começar a planejar amanhã, para onde é que eu vou. Nós mesmos, né? Desde o primeiro contato, que foi através do nosso diretor, o Pedro Selling, né? A gente começou a conversar e trocar ideias, né? E não é uma coisa de senta aqui agora e vai, né? Então, como é que teve aí de dificuldade, né? E como é que contorna isso aí? Eu acho que realmente é esse equilíbrio entre esses vários papéis que a gente tem na vida. E esse planejamento diário e, assim, a cada ano eu paro e faço meu planejamento para o ano seguinte, né? De preferência, né, eu contrato alguém para me ajudar a pensar. Porque a gente começa e entra na rotina, quando vê, acabou o ano e não planejou nada. E tem que fazer bem didático, como a gente faz para as empresas, né? Que tem todo o planejamento, como é que vai ser, como é que é a campanha lá do Dia das Mães, o que vai ser nas férias, fazer com a vida pessoal também. Porque é fácil da gente se perder. Quando vê, a gente viveu 5 anos, mas a gente viveu um ano 5 vezes, iguais. Então, a gente precisa parar todo ano, né, e ir planejando o que eu estou melhor, né, do ano passado. Que às vezes a gente se compara muito com outras pessoas, principalmente hoje na rede social. Sim. A gente vê que todo mundo é feliz, tudo é maravilhoso. Por que com essa pessoa é tão fácil? Por que para mim é tão difícil? E a gente acaba se perdendo, tá? E realmente o nosso cérebro se perde e a gente não tem a real noção da realidade, nem o que a gente está conseguindo evoluir. Então, se comparar, né, consigo mesmo, e aí fazer isso através de um trabalho bem didático, né, olhando, né, o que eu fiz esse ano, o que eu melhorei, o que eu quero fazer o ano que vem, quais os meus objetivos, porque senão a gente não sai do lugar. A gente fica no mesmo lugar. E eu procuro muito sempre estar me desenvolvendo. Eu nunca paro de estudar. Agora eu estou fazendo um curso de compliance e governança, que é algo que eu acho extremamente importante, né, nos dias de hoje, sem que dúvida. Se fala, né, em tantas coisas, a gente tem tantas exigências, e nunca parar de estudar, né, ler, se desenvolver, vai numa palestra, né, abre a mente, conversa com pessoas interessantes que te deem algum insight ou que não pensem iguais a ti, que pensem diferente, né, tá estimulando o nosso cérebro a olhar coisas diferentes. Por outro ângulo, outras oportunidades, né? Ver a criatividade, ver curiosidade, poderia dizer que é curiosidade? Curiosidade, curiosidade. Ser curioso. Sim.
E senão a gente cai na zona de conforto, porque é muito bom, né? Chega em casa acabado, olhar uma série, vou me deitar, vou ficar ali na rede social. Pois é, eu ia te fazer uma pergunta também, cuidar. na medida que eu te falei, né, que tinha as perguntas prontas e as outras que vão no meio. Algum dia tu chegou em casa, naquela hora que tu tirou o sapato, tá relaxando, sentou na cama, pá, tá valendo a pena, o que eu tô fazendo? Teve esse momento assim, vou largar tudo isso, não é o que eu quero. Foi correndo, vou voltar teve uma bronca lá com o vô, com o pai, né? Porque também não é fácil, sim, né? Sim. E aí? Com certeza. Aí vai lá, toma aquele banho, relaxa, não, vamos de novo no dia seguinte. Não, e é ser humano igual, né? Todo mundo é igual, gente. Claro que já deu vontade de bater a porta e sair correndo, voltar um ano depois, largar tudo, o que eu tô fazendo. Não é fácil, né? Mas por isso a gente tem que ter, né? Qual é o meu objetivo? Né? Eu tô fazendo isso por quê? Né? O que isso tá me trazendo de bom? Né? Olhar de forma positiva, agradecer também, porque senão vira um fardo. Claro. Porque, e aí vem doença. Aí vai te gerar algum tipo de doença. E, sinceramente, estar dentro de uma empresa é, sim, resolver problema todos os dias. Né? Às vezes as pessoas, dona Luana, eu não quero te incomodar com mais problema. Eu estou aqui para resolver problema. Traz. Tu diria que o problema é uma característica da função do administrador? Quer dizer, ele foi treinado, educado para ser um solucionador de problema, né? Porque ele não precisa entender de tudo, ele tem que conhecer um pouco de cada coisa. Porque às vezes as pessoas têm um erro, né? Porque é uma profissão que não aprofunda, né? Mas nós podemos entender um pouco, né? Tu diria que esse é o tipo de situação e o papel nosso, e como é que é trabalhar sob pressão? É resolver problema, sim, e a gente olhar o problema como oportunidade. Né? Na empresa a gente sempre fala, olha, aqui a gente viu vários tesouros, né? Até para mudar isso no cérebro. Vimos tesouros. O problema, sim, é uma oportunidade de melhoria e a gente precisa estar olhando de forma positiva, porque senão o fardo fica muito pesado. E aí a gente não consegue nem pensar direito, porque já fica estressado, né? Já não tem energia e a cabeça já o cognitivo não funciona direito e a gente precisa estar, né, olhando sempre. Daí vem a psicologia positiva, né, que tem um olhar mais voltado para isso e não tanto, né, para as questões do ponto fraco das pessoas. Legal. Meta lá, tem meta lá, não? Tem que prestar conta para o conselho lá. Muito. O que vendeu, o que não vendeu, o que botou de passageiro. Satisfação do passageiro. Todo dia a gente olha, lá tem os BI que é em tempo real que a gente olha e tem que estar bem organizado, né? A gente tem que usar muito a tecnologia, que às vezes a gente foge um pouquinho, né, da tecnologia, às vezes fica com medo, a gente fala tanto de inteligência artificial, né, a tomada de decisão com base em dados, que às vezes tira esse poder das pessoas, né? Não, para a pessoa saber aquela informação, ela tem que me perguntar. E aí, às vezes, até trava um pouco de colocar sistema e inteligência artificial, porque perde esse poder, né? E aí a informação está ali para todo mundo, transparente, né? A um clique. Então, a gente ter esse olhar para essa inteligência artificial é importante e traz muitos benefícios, né? Mas a gente precisa estar aberto para isso, porque senão a gente vai tentar barrar, né, algo que está vindo com força e vai prejudicar, né, no final, a empresa, porque o mundo, né, a força é muito maior da tecnologia do que, né, a gente imagina. Então a gente precisa estar aberto e receber isso. Legal. Para encerrar, eu queria te fazer um pedido. Claro, depois deixar aí para a tua fala. Que mensagem tu deixa para esses colegas que estão aí, os nossos novos colegas, né, que estão cursando aí a administração espalhadas aí pelo Rio Grande do Sul inteiro, né? Tu deu muitos insights aqui legais, se a gente perceber nas tuas falas, né, e for pensando ali, tem coisas bem interessantes da tua vivência, da tua experiência, mas qual é a mensagem final que tu deixa para esse jovem administrador nesse novo momento que a gente vive, em que ninguém se pega mais nada, não tem mais vestir a camisa, né? Que era uma coisa que
provavelmente na época bom, tu falou, né? Mecânicos, motoristas antigos do teu avô, que ficaram com teu pai, que estão contigo lá, né? Esse não é mais do que ganhar o relógio de ouro, que era famoso, né? Que mensagem tu deixa para essa turma que está vindo atrás de nós aí? A minha mensagem é que nunca pare de se desenvolver, nunca pare de estudar, de buscar conhecimento, né? Tanto técnico como conhecimento também de autoconhecimento, né? Então, essa busca por a gente estar sempre se olhando para dentro, né? Buscando o que eu estou sentindo, como é que eu posso melhorar, né? Como é que eu posso fazer melhor? Isso é extremamente importante, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira, né? Única coisa. Podem nos tirar muita coisa, mas o conhecimento ali que a gente adquiriu, isso ninguém nos tira. Então, buscar sempre se desenvolver, sempre estar conversando com pessoas, né, que te fortaleçam, que agreguem valor para o teu conhecimento, para a tua vida pessoal e profissional também. Eu acho que isso aí é a base de tudo. Legal. Pessoal, infelizmente chegamos ao fim, né? Eu quero agradecer a Luana Fleck, diretora da Ouro e Prata, empresa tradicional na área de transporte de passageiros, né, tanto rodoviário quanto hidroviário, também transporte de cargas, 85 anos de história, não a Luana, né, a empresa, a Luana é nova. E agradecer ao nosso apoiador, que é a BR7, multisserviço em soluções em alta performance, na parte de mão de obra especializada para todos os setores. É mais um episódio que a gente se encerra. Luana, um presente aqui do sindicato, para ti como administradora. Muito obrigada, né, usá-la no teu dia a dia na empresa. E mais uma vez, Luana, valeu, foi uma aula, mais do que a gente conversou também nos bastidores, né? A tua experiência, a tua vivência. Eu tenho 2 filhas mulheres, né? Também, provavelmente na faixa de idade, a mais velha tem 37 anos, trabalha no sistema bancário e também às vezes fico pensando enfrentar essas barreiras como mulher, né? Comentava contigo a dificuldade de trazer para cá, para o sindicato, mulheres que querem ser diretoras, né? Porque a gente tem um espaço incrível para trabalhar, é uma dificuldade enorme, né? Eu te comentava isso, porque talvez pela imagem do passado, enfim, talvez por equacionar, né? Já tenho marido, filho, trabalho, e ainda mais me envolver com diretoria é complicado, mas enfim, te agradecer. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa para o nosso pessoal que está lá nos assistindo, né? E a casa aqui está sempre aberta para te receber e vai ser sempre um prazer. Muito obrigada. E obrigada pelo espaço, né? Muito importante a gente ter esses momentos de conversa, né? Compartilhar conhecimento, histórias. Acho que isso aí agrega muito, né, para as pessoas, porque a gente tem algumas formas de aprender, ou é fazendo, errando, ou aprendendo também com os erros dos outros, com as histórias dos outros. Então, fico muito feliz de ter participado e parabéns pelo trabalho de vocês obrigado. Também. Pessoal, obrigado aí. Logo, logo vai mais outro episódio, sempre nessa linha de trazendo, dentro do possível, administradores com experiência como a Luana, que vem trazer um pouco da sua vivência, ela num caso especial, por ser herdeira já de uma empresa consolidada no mercado, mas também lutando pelo seu espaço lá dentro, que não é fácil, né? E mostrando o seu valor. Gente, até a próxima. Clique no sininho, curta, né? Muito obrigado aí. Um abraço, agradecer também ao pessoal da produção, o André, o Matheus, que estão aqui por trás de todo, aqui botando as coisas a funcionar, e ao nosso diretor Pedro Saitlin, Pedro Roni Saitlin, que está aí sentadinho no canto, que foi quem nos achou essa administradora, que eu vou ver se eu canto ela para vir aqui para ser sócia do sindicato e se envolver mais com a gente, que precisamos ter cabeças assim. Valeu, pessoal, até a próxima, obrigado.